me chamo Severino Lúcio da Silva, nasci aqui em Arapiraca, nesse bairro de Cacimbas, no dia 24 de dezembro de 1943. Sou filho natural de Arapiraca e deste bairro aqui. Meus pais, Manuel Lúcio da Silva e Maria José da Silva. Casei com Maria Lúcio de Magalhães, também do bairro. Nos conhecemos através do Clube dos Subicultores, que era aqui no bairro de Cacimbas. Desse matrimônio, tenho 2 filhos, que é Sérgio Marcos Lúcio e Sávio Marconde Lúcio. O bairro de Cacimbas, ele se originou porque Arapiraca, na época, ela tinha apenas o açude do governo, que é onde hoje é o açude do Denox. E ali, onde é o Parque Ceci Cunha, ali era uma lagoa também, mas a água imprestável, que era água de sujeira, de tudo de infiltração. E houve uma pessoa em Arapiraca que teve a ideia de cavar uma cacimba, um poço que a gente chama de cacimba. E essa cacimba foi cavada aqui na Rua José Francilino, era a família Magalhães, que inclusive é a família da minha esposa. Cavou, era o cidadão Francisco Cavalcante, um homem muito assim, ambicioso e tinha interesse pelas coisas. E não sei como, a razão que ele cavou, foi cavando um buraco, um poço, e esse poço deu água. Então ficou se chamando de cacimba. E muita gente de Arapiraca, como não tinha, vinha para o bairro de Cacimbas buscar água nessa cacimba, nesse poço que existia aqui no bairro, ali na Rua José Francilino. Então, com isso se dominou. Quando o pessoal estava no centro da cidade, outro canto, vamos para as cacimbas, vamos para as cacimbas. Porque quando ele cavou essa cacimba, outros vizinhos proprietários cavaram também outras cacimbas próximas àquele local, porque achando que só ali poderia encontrar o lençol freático e a água. Então, é o seguinte, se criou algumas cacimbas e o povo dizia, vamos para as cacimbas, vamos para as cacimbas. E com isso ficou o nome de bairro de Cacimbas. Veja que não é bairro de Cacimba, é de Cacimbas. Então foram várias cacimbas cavadas aqui nessa região do bairro, onde o pessoal vinha de outras localidades buscar água nessas cacimbas, e isso se originou o nome de bairro de Cacimbas. Era um bairro assim, na época que eu nasci, poucas casas existiam aqui. Existia essa rua, que tinha o nome de Rua 10 de Novembro, hoje é Rua Vereador Benício Alves. Alguns parentes nossos moravam por aqui. O meu pai tinha um irmão que morava vizinho a ele, que era Isaú Lúcio, e aqui poucas pessoas moravam aqui. Com o desenvolvimento da cidade, Arapiraca foi crescendo e o bairro de Cacimbas também se desenvolveu. Hoje é um bairro muito populoso, interligado com outros bairros como Primavera, Baixão, Olho d'Água dos Casuzinhas, e sem dúvida nenhuma o desenvolvimento de Arapiraca é um desenvolvimento muito grande, que com isso cresceu muito o nosso bairro. Mas era um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha calçamento, não tinha, era estrada de barro. Também na época que eu nasci quase não havia veículos em Arapiraca. Os veículos mais constantes eram bicicletas ou motocicletas na época, né? Que hoje a gente chama de moto. Mas era realmente uma cidade, um bairro tranquilo para se morar. Aqui no bairro de Cacimbas, essa igreja de Santo Antônio foi também uma iniciativa do meu pai, junto com os amigos, e fazia aquelas cotazinhas e começou a se construir a igreja de Santo Antônio, que hoje é aqui na Praça Pereira Magalhães. Naquela época, a gente achava uma distância muito grande do bairro de Cacimbas para o centro da cidade, como seja, para a Praça Marques da Silva, onde existia o Cine Trianon. Nós saíamos daqui de pés, logicamente, não existia transporte, para assistir filmes no Cine Trianon, lá na Praça Marques da Silva. Tinha a sorveteria Pinguim, que era a casa de lanche mais populosa de Arapiraca, que, sem dúvida nenhuma, todo mundo, após o cinema, após as projeções no Cine Trianon, ia fazer o seu lanche lá na Pinguim Lanche, sorveteria Pinguim, para depois retornar à sua residência. O Cine Trianon é ali na Praça Marques, onde hoje é aquela loja, tem uma loja hoje grande ali, que era o cinema era ali, o Cine Trianon. Primeiro teve o cinema, o Cine Leão, que era também na Praça Marques, mas era mais antigo, mais arcaico. Depois, então, foi construído o Cine Trianon, que era um cinema mais moderno,
Mas era aquele cinema que tinha os filmes e tinha aquele seriado que você acompanhava o seriado, você tinha, era passando, como é a novela hoje, era aquele seriado. Eu me lembro muito bem que tinha um filme de um seriado de Fu Manchu, era um cara que tinha umas pestanas assim para cima. Que todo mundo queria, era do dia de segunda-feira, que passava, só na segunda-feira passava esse seriado. Tem o filme e depois tinha o seriado, era assim uma faixa de 15, 20 minutos daquele seriado. Tem o seriado de Roy Rogers, de Roquilane, de Fu Manchu, e a gente se habituava naquilo para não perder a continuação daquele seriado no cinema. E a gente frequentava o cinema por isso, para assistir aquela continuação do seriado que a gente começava, ninguém queria perder, e no outro dia era o comentário. Todo mundo que ia comentando, mas pai, Fu Manchu fez assim, Roy Rogers, não sei o quê, Roy Rogers, Roquilane, não sei o quê. Então eram essas questões que o cinema era o divertimento que você tinha. Não tinha televisão, não tinha nada, o divertimento disso era o cinema, que a gente ia para assistir justamente isso. Depois da televisão, melhorou o sistema e a televisão foi se evoluindo, que hoje a gente está na televisão, é um cinema dentro de casa. Então, cinemas hoje eu acho que sofreram um grande abalo por questão da evolução das televisões hoje. Então isso era a nossa vida, o nosso cotidiano. Sem dúvida nenhuma, com isso, Arapiraca depois e o bairro de Cacimbas, o meu pai, junto com um irmão, José Lúcio de Melo, que inclusive foi deputado estadual, foi vereador, eles construíram aqui no bairro de Cacimbas uma fábrica de charutos, que tinha o nome de Fábrica de Charutos Leda. Essa fábrica de charutos teve uma época que tinha 300 funcionários trabalhando, tudo com carteira assinada já naquela época. Quer dizer, o meu pai era um homem assim, cumpridor do seu dever. Me lembro bem que ele ia comprar os selos para selar os charutos em Limoeiro de Anadia, porque Arapiraca na época ainda não existia, vamos dizer, coletoria e selos. Ele ia, trazia aquelas folhas, eu lembro bem como hoje na fábrica de charuto, trazia aquelas folhas de selo, e com a faquinha de cabo preto ele cortava aquele selo para selar os charutos e também as caixas de charuto da fábrica de charutos Leda. Com isso eles acharam, ele com o meu tio, José Lúcio, acharam de construir, adquirir amigos e comprar instrumentais para formar uma banda de música aqui na cidade de Arapiraca. E eles conseguiram, com a amizade que tinham, comprar os instrumentos. Esses instrumentos, quando chegaram a Arapiraca, nessa casa onde nós estamos agora, que era a casa do meu pai, no quintal é muito grande, e se forrou algumas esteiras, e os instrumentos foram colocados lá nessas esteiras aí no quintal dessa casa, e todo mundo que colaborou com a compra dos instrumentos, chegavam, pegavam um instrumento daquele, davam uma sopa, davam uma coisa, e todo mundo achando aquilo muito interessante. Com isso se conseguiu pessoas de fora, de Traipu principalmente. O maestro Nelson Palmeira veio de Traipu para formar a banda de música como maestro aqui. E essa banda de música foi crescendo, crescendo, e daí houve a necessidade de formar um clube. E esse clube foi chamado Clube dos Sumicultores de Arapiraca. Iniciou também aqui no bairro de Cacimbas, num patrimônio que era da fábrica de charuto do meu pai e do meu tio. Eles construíram um salão com espécie de um palanque onde o músico vinha. E todo final de semana existia a festa dessa orquestra da banda de música dos sumicultores, e se fazia a matinê. Essas matinês era matinê para a juventude, era mais assim um ensaio dessa orquestra, e a gente se divertia lá dançando, brincando com tudo isso. Aí foi quando eu realmente frequentava muito, que era aqui vizinho à minha casa, e comecei a namorar com a Maria Lúcio, que hoje é a minha esposa. Começamos esse namoro aqui no Clube dos Sumicultores do bairro de Cacimbas, no início do clube, e esse clube perdurou aqui até o dia do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu, foi um acidente automobilístico ali de frente à Caixa Econômica, aonde eu ia com ele, quando ele desceu, que era sócio do senhor Mário Lima, da Pinguim, na compra de folha de fumo de Arapiraca. E quando ele desceu, que foi atravessando a rua, nessa época não existia ainda energia da Paulo Afonso, da Chesf, era grupo gerador do senhor Valdomiro Barbosa, que
ela era aquelas, como a gente chamava, o tiçãozinho de fogo lá no poste, aquelas lâmpadazinhas quase sem nada. Transporte era muito pouco em Arapiraca, mas mesmo assim, ao ele atravessar, descer, eu ia dirigindo o carro, eu tinha 15 anos de idade, nesse tempo era quem dirigia a caminhonete do meu pai, e quando ele desceu da caminhonete que passou, um jipe vinha subindo e o atropelou, que ele chegou a morrer, isso jovem, com 56 anos de idade. Eu perdi o meu pai nesse acidente ali de frente à Caixa Econômica Federal, aqui na Praça Marques da Silva. Então, desse dia para cá, quando ele morreu, a banda de música que ensaiava aqui no clube, nas Cacimbas, estava ensaiando. Quando eu vim de lá para dar a notícia à minha família, à minha mãe, os meus irmãos que aqui estavam, a banda de música estava ensaiando. E eu avisei que o meu pai tinha sido atropelado, e o seu finado Nelson Palmeira, que era o maestro, ele cancelou o restante do ensaio. A minha mãe, muito sentimental, não quis mais que a banda de música continuasse ensaiando aqui, porque o patrimônio era do meu pai, e ele gostava muito, foi um dos grandes incentivadores dessa banda de música, onde foi criado o Clube dos Melctores. E então, daí para frente, a banda de música deixou de ensaiar aqui. Já havia sido proposto a compra do terreno onde hoje é o Clube dos Melctores. O meu pai morreu ainda como tesoureiro do Clube dos Melctores. Só é que é um tesoureiro que não pegava em dinheiro, não tinha. Naquela época era só o nome, não tinha dinheiro. E então o Clube dos Melctores foi construído, a banda de música foi transferida para lá, para o Clube dos Melctores, e aí foi-se trabalhando no clube, onde eu passei 20 anos como diretor desse clube. Antes teve outros presidentes, teve o Claudio Aranda Valeriano, teve o Euclides Ferreira Leão, teve o Dr. Geraldo Lúcio, que foram presidente. Após eu fui presidente, passei como diretor do clube e presidente, não todo o tempo como presidente, mas como diretor, eu convivi no Clube do Melctores durante 20 anos. Então aquele clube, a gente deve muito também a essa atenção que nós tivemos com o clube. O ginásio de esporte hoje lá, que chama-se Acebílio Vieira Leite, foi quando eu era presidente, comprei aqueles terrenos, o clube comprou eu na presidência e construímos o ginásio de esporte ali no Clube dos Melctores. Eu, juntamente com o Claudio Aranda, quando o Claudio foi presidente, eu era o tesoureiro do clube, construímos aquele parque aquático que tem ali no clube, as piscinas, que hoje tem o nome do meu pai, é Clube Aquático Manuel Lúcio da Silva, que é o nome do meu pai, por ele ter sido um grande incentivador e construtor do Clube dos Melctores. Quando o Euclides Ferreira Leão foi presidente do Clube dos Melctores, eu era o tesoureiro do clube, e o Euclides era um cara muito radical, ainda é vivo ele hoje, e o Euclides era muito radical. E houve um gerente do Banco do Brasil que morava ali na esquina, onde é a rua Teodoro Costa, de frente ao Clube dos Melctores ali. E tem uma filha, e essa filha arrumou um namorado. Como era de frente ao clube, ela sempre frequentava o clube. E uma das vezes, o Euclides Ferreira Leão viu essa moça se beijando com o namorado dentro do clube. E o Euclides não gostou e expulsou os dois dentro do clube. Então, por isso, criou-se essa maneira que o beijo era proibido. Aí uma questão, isso de tempo, depois a gente conversou com o Euclides, que aquilo era coisa, era uma questão que era meio difícil, porque naquela época, quando você beijava uma moça, era um caso já muito sério, era questão já para casamento, era questão assim, que naquele tempo existia, inclusive eu lembro, como hoje, que existia aquela questão do casamento forçado. Se o cara fizesse qualquer coisa com qualquer moça, ele tinha que casar na delegacia, tinha que ir para a delegacia e o delegado obrigava ele a casar. Hoje não existe mais isso, já acabou, quer dizer, a evolução foi tomando conta das questões e que hoje acabou tudo isso, mas que realmente era censurado. Na época o beijo era meio censurado, que houve essa passagem lá no clube, por essa razão eu acredito que ficou dizendo que o beijo era proibido. Olha, o meu pai, ele foi uma pessoa que eu acredito assim, não é puxando brasa para sardinha, porque é meu pai, mas ele foi um dos grandes incentivadores do desenvolvimento de Arapiraca. Nunca quis ele entrar na política. Os seus irmãos entraram na política, como José Lúcio de Melo, que foi vereador, depois foi deputado estadual. João Lúcio da Silva, que foi prefeito por 2 vezes, depois foi senador, irmão também do meu pai. Mas o meu pai nunca quis, e eu lembro de uma passagem onde houve assim um problema político,
já com meus tios, e o doutor José Marques da Silva, que era uma pessoa deputado e aliado desse grupo, fizeram uma reunião no Cavaco. Uma turma queria que o José Lúcio de Mello fosse o candidato a prefeito. Outra turma queria que o João Lúcio da Silva, que era irmão, fosse ele o candidato a prefeito. E foram fazer uma reunião no bairro de Cavaco, onde morava o tio João Lúcio nessa época. O meu pai não foi a essa reunião. E ele, como ele não era muito chegado à política, mas era o irmão mais velho da família e que os irmãos sempre o obedeciam naquilo que ele determinava, que era a cabeça mais pensante, era o meu pai, que era o mais velho dos irmãos, e lá não chegaram a uma conclusão. Uma turma queria que o João Lúcio fosse o candidato a prefeito. Outra turma queria que o José Lúcio fosse o candidato a prefeito. E chegaram à conclusão seguinte: nenhum nem outro será o candidato. O candidato a prefeito vai ser o Manuel Lúcio, que era o meu pai. E de lá eles vieram, lembro-me como hoje, nós estávamos almoçando quando chegou essa turma numa caminhonete, que os transportes eram muito poucos, e numa caminhonete, a turma tudo em cima da caminhonete, e pararam aqui na frente da casa do meu pai. E lá entraram, meu pai recebeu, e o doutor José Marques, que vinha na frente como o deputado, e a turma toda disse: Manuel Lúcio, nós viemos agora de uma reunião na casa do João Lúcio, no Cavaco. Mas o que acontece é o seguinte: não chegamos a uma conclusão. E a conclusão que nós chegamos foi o seguinte: que nem José Lúcio será o candidato e nem João Lúcio será o candidato. O candidato a prefeito de Arapiraca é você, Manuel Lúcio. Isso numa conclusão de todos isso. Meu pai levantou, olhou e disse: doutor Marques, lhe respeito muito, gosto muito do senhor. Se quiserem comer, nós estamos almoçando, tem comida, dá para todo mundo. Agora, vão para a casa da Lopa, era o nome que ele chamava, vão para a casa da Lopa com essa história de candidatura. Eu estou na política por causa desses dois cabeças de vento, dos dois meus irmãos que quiseram entrar na política. Mas eu de maneira nenhuma aceito e nem quero. Eles que estão dentro da política, que continuem, mas eu não vou ser candidato a nada. Agradeço a vocês, mas olha, vão com essa história para outro canto, porque para mim não dá. E assim o doutor Marques tentou interpelar: mas Manuel Lúcio, você sabe que a gente tem que segurar Arapiraca e tal. Segura de outra maneira, comigo não quero ser candidato de maneira nenhuma. Um dos dois, se eles quiserem, estou pronto para apoiar. Agora que eu não aceito de jeito nenhum. E com isso surgiu a candidatura do tio João Lúcio, que foi prefeito. Depois, depois que deixou o mandato, ele apresentou um outro candidato que foi adversário dele na época, que foi o senhor Francisco Pereira Lima, que foi o sucessor do João Lúcio. Depois o Francisco Pereira Lima saiu, terminou o mandato e apresentou o João Lúcio de novo como candidato a prefeito, que voltou a ganhar a eleição naquela época. Então foi duas eleições, não havia reeleição e sim as eleições. O João Lúcio ganhou para prefeito a segunda vez. Depois foi convidado pelo senador Arnaldo de Mello para ser o primeiro suplente do senador Arnaldo de Mello. O senador Arnaldo de Mello morreu depois e o tio João Lúcio assumiu a vaga de Senado. Quer dizer, Arapiraca teve um senador na vaga do senador Arnaldo de Mello, que foi o João Lúcio da Silva, senador também por Arapiraca. E fez muito. O tio João Lúcio foi um homem que a prefeitura não tinha recurso e ele emprestava o dinheiro dele à prefeitura enquanto chegava dinheiro para ele retirar, para não parar as obras de calçamento. Me lembro que o calçamento dessa rua, vereador, foi ele, o tio João Lúcio, na época que, como prefeito, fez o calçamento. Então, é isso. A minha família, os meus tios, como político, meu pai, eles trabalharam muito por Arapiraca. Fizeram muito. Eu fui quem não tive muita sorte na questão política. Fui candidato a prefeito, não ganhei a eleição, perdi por 500 e poucos votos a primeira eleição que eu fui candidato a prefeito, perdi para o José Alexandre, que é meu primo, que já estava me apoiando para prefeito, mas depois o governador Arnaldo de Mello achou por bem do José Alexandre ter que ser o candidato a prefeito, e o José Alexandre foi candidato e ganhou a eleição. Eu era o candidato a prefeito e o Rogério Teófilo, hoje prefeito, era o meu vice na época. O Rogério era meu vice-prefeito na época que eu fui candidato a prefeito, perdi a eleição. Olha, a minha família, o meu pai já havia falecido quando eu fui candidato a prefeito. O meu irmão, o Dalmácio, ele era mais político do que eu. E o Dalmácio, há anos passado, quando o tio João Lúcio foi prefeito, o Dalmácio foi candidato a vereador e ganhou a eleição. O Dalmácio foi vereador. Mas depois ele se afastou, não quis mais
ser vereador e deixou a política. Eu fiquei, na época, no Clube dos Agricultores, trabalhando como presidente, como tesoureiro, como diretor de esporte. Passei essa época todinha no clube. E foi quando eu estava construindo o ginásio de esporte do clube, que adquiri recursos com os associados. Vendemos títulos patrimoniais. O Paulo Júlio era o tesoureiro do clube e eu era o presidente. E nós adquirimos aquele terreno vizinho, que era do Manuel Batista, e construímos o ginásio de esporte, que era uma necessidade que o clube tinha. Com o desenvolvimento do clube, o clube muito bem, o clube com a situação financeira boa, a gente sem dever nada, e os políticos da época me vendo como um administrador nessa questão, que foi na época do primeiro governo do Severino Leão, Severino Leão me convidou para ser secretário dele, secretário de obras. Eu não queria de maneira nenhuma, porque estava na presidência do clube. Mas ele disse que não havia nenhum impedimento e que tal, e me forçaram. Tanto eu como o Rogério, que hoje é prefeito, entramos na política nessa época. Eu entrei como secretário de obras da prefeitura e o Rogério entrou como secretário de administração também no governo de Severino Leão, na primeira gestão de Severino Leão. Daí o seguinte, foi quando eu iniciei na política. E aí, como secretário, aí vai os amigos, vem incentivando. E com a construção do ginásio de esporte, o Severino Leão me convidou para ser o candidato sucessor dele, de prefeito de Arapiraca. E ficou até se conversando nisso. Mas depois houve certas divergências políticas que a gente se desligou um pouco e eu não fui candidato nessa época. Fui candidato, sim, por outro grupo, não do Severino Leão, mas pelo grupo do governador de então, que era Divaldo Zuruagi, juntamente com Guilherme Palmeira, com esse pessoal, e eu fui candidato a prefeito, sendo Rogério o meu vice na época. Perdemos a eleição para o Zé Alexandre, e aí a gente ficou dentro da política, né? Depois o Severino Leão me procurou, depois me convidou para ser o seu vice na segunda legislatura dele. E eu aceitei e fui vice-prefeito com Severino Leão. Vice-prefeito esse que tive o papel de prefeito quase, porque Severino Leão me deu todas as condições. Eu administrei Arapiraca durante o primeiro ano de gestão de Severino Leão. Eu administrei oficialmente como prefeito de Arapiraca 182 dias durante o ano. Severino Leão, logo que assumiu, foi para Brasília. Me deixou, 2 dias depois que ele assumiu, foi para Brasília conseguir recurso. Me deixou como prefeito de Arapiraca. Eu até pensei, digo, o Severino está querendo fazer um teste comigo. Aí passou 15 dias afastado e eu administrando no início da gestão, isso 2 dias depois de ter assumido. Depois, Severino Leão retornou de Brasília, reassumiu o cargo dele, tudo bem, mas eu assumi oficialmente durante esses 15 dias. Aí ele estava construindo um matadouro público municipal aqui na rua Manuel Leal. E lá ele foi passar em cima de uma tábua, que a tábua estava com um pouco de areia em cima, escorregou, caiu e deslocou o ombro. Então ele ficou com o ombro deslocado e ficou sentindo fortes dores e tirou uma licença de 30 dias. Eu assumi por mais 30 dias a prefeitura de Arapiraca. Após 2 ou 3 meses ele retornou, mas ele quando ia a Brasília, ele passava o ato para mim, eu assumia como prefeito. Aí houve um convite do Divaldo Zuruagi como governador para ir à Holanda. E convidou o Severino Leão para ir com ele para a Holanda. E o Severino Leão foi com ele, com o Divaldo Zuruagi, para a Holanda, tirou mais uma licença de 30 dias, eu passei mais 30 dias, e isso datas que foram assim mais alongadas durante o primeiro ano. Mas somando as vezes que o Severino Leão se desligou da prefeitura e passou o ato administrativo para mim, isso ato oficialmente, em ata, constando em tudo, foi de 182 dias durante o primeiro ano. Depois eu não quis mais que ele fizesse isso, porque como ele tinha me convidado para eu ser o vice dele e eu ser o candidato a prefeito, sucessor dele, eu fiquei com medo de não poder ser candidato a prefeito e ter assumido durante a gestão mais do que o próprio prefeito Severino Leão. Mas se contarmos os dias assumidos, mesmo sem oficializar, eu assumi no segundo mandato de Severino Leão quase a metade do mandato dele. Aí fui candidato a prefeito. A minha concorrente foi a Célia Rocha e eu perdi a eleição para a Célia por 520 votos e o meu vice nessa época foi o Fernando Rezende. Aí eu perdi a eleição por 520 votos para a Célia Rocha. E assim eu dei uma parada nessa questão de candidatura de prefeito, não quis mais ser.
A Célia, quando assumiu, me convidou para ser superintendente da SMTT. Eu passei 12 anos como superintendente da SMTT, saindo agora na gestão da Célia Rocha, foi que eu não retornei. O mandato dela e 2 mandatos do Luciano Barbosa, eu fiquei como superintendente da SMTT de Arapiraca. Olha, quando eu assumi a prefeitura junto com o Severino Leão como vice-prefeito, eu tive uma atuação muito grande. E havia uma história na época que Severino Leão tinha tido, na sua primeira gestão, ele tinha tido como vice-prefeito Flaudísio Barbosa, que não houve assim um entrosamento muito bom entre o prefeito Severino Leão e o Flaudísio Barbosa. E quando eu fui candidato, convidado pelo Severino Leão para ser candidato a vice-prefeito, muita gente me aconselhou. Severino, não vá, veja o que aconteceu. Severino Leão não deu condições ao Flaudísio para administrar. Mas mesmo assim eu arrisquei. E, para minha surpresa, é o seguinte, Severino Leão, em todos os eventos, em todas as inaugurações, em todos os momentos, ele dizia que era um governo a 4 mãos. 4 mãos, as 2 mãos dele e as 2 mãos minhas. E me deu realmente essa condição. Eu não digo que eu fui vice-prefeito com Severino Leão, eu fui prefeito também. Para narrar foi aquilo que eu narrei antes, que eu tive 180 e tantos dias na primeira gestão, no primeiro ano, assumindo oficialmente. Isso assumindo na ata como prefeito de Arapiraca. Então isso me deixou assim muito feliz, muito contente, porque eu fui um vice-prefeito, que fui atuante, porque o prefeito da época, Severino Leão, me deu essas condições. Então eu não posso dizer que eu não fui um prefeito atuante, porque eu fui realmente. Atos tem da Câmara de Vereadores, aprovações que eu fui quem fiz a aprovação, vindo da Câmara, Severino Leão ausente, e eu aprovei, e construímos em todas as construções. Se você vê hoje na Praça Marcos da Silva, tem lá a administração Severino Leão, Severino Lúcio, quer dizer, em todas as inaugurações, o meu nome figurava como o vice-prefeito, como coadjuvante, junto com Severino Leão. Então, digo a vocês o seguinte, foi uma experiência muito boa e fiquei muito satisfeito, muito contente com a minha eleição de vice com Severino Leão, porque aprendi muito. E daí o seguinte, nunca tive a oportunidade, nunca tive a sorte de ganhar uma legislatura, a não ser essa de vice-prefeito, e a também que eu ganhei com a Heloísa Helena, sendo o primeiro suplente de senador de Heloísa Helena. Foi as 2 vitórias que eu tive, foi uma como vice-prefeito e outra como primeiro suplente de senador. Nas outras eu não obtive sorte, não galguei, não cheguei lá, mas sem dúvida nenhuma são experiências essas que a gente leva para a vida e a nossa família sabe disso, que realmente foi um entrosamento muito bom, eu com Severino Leão e toda a equipe de trabalho, todos os secretários, todo o pessoal, fizeram uma equipe coesa que trabalhava em benefício dos interesses de Arapiraca. Naquela época era assim, se fazia muito por isso. O fato que marcava muito a gente era o seguinte, foi na campanha. Na campanha minha com Severino Leão foi uma campanha interessante. Foi uma campanha onde existia 2 outros candidatos com muito dinheiro, que era Heraldo Magalhães, irmão de Elionaldo Magalhães, e Elionaldo era o superintendente da Sudene do Brasil e tinha muito dinheiro. Isso, naquela época, se narrava isso. O outro candidato também tinha muito dinheiro, que também era festas e mais festas, trios elétricos, naquela época se usava muito isso, cantores. Me lembro o seguinte, que veio para aqui vários artistas, vários cantores, e nós não tínhamos essa condição financeira de fazer isso. E a gente andando de casa em casa, pedindo voto, entregando o santinho que a gente chamava, o povo, como estava acostumado a receber os benefícios dos outros candidatos, isso em material de construção, nisso, naquilo, nós não tínhamos. E muita gente dizia que a gente ria. Dizia, olha, votar em pobre é pedir esmola para 2. E a gente, isso nos marcou muito, porque realmente a gente não tinha a menor condição. E diziam isso, mas sem dúvida nenhuma a gente chegou e galgou essa eleição. Então foi a eleição que realmente o povo quis votar nos candidatos que não tinham dinheiro. Eu e Severino Leão não tínhamos dinheiro, os outros candidatos tinham. E nós não tínhamos. Então isso marcava muito na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. E a outra que marcou muito foi essa do Severino Leão ter, na gestão dele, me dado as condições
de trabalhar como prefeito de Arapiraca, sem nunca me chamar a atenção, sem nunca chegar para mim e dizer que eu estava fazendo errado. Aquilo que eu fazia, ele assinava embaixo. Houve um episódio que marcou, que foi numa questão de uma mudança de um diretor de escola em Arapiraca, onde 3 ou 4 vereadores não queriam essa mudança, e eu estava assumindo o governo de Arapiraca. Severino Leão estava viajando e eu estava assumindo. E a comunidade me pediu para que aquele diretor daquela escola fosse trocada. Nessa época, era realmente uma nomeação do prefeito ou os diretores de escola. E pela comunidade, o povo me pedindo e mostrando, eu fui lá na escola e vi que realmente a escola estava abandonada, porque a pessoa que estava administrando a escola tinha outras funções, tinha comércio, tinha tudo, e não estava prestando muita atenção na escola. E o povo me pediu, e eu, pelo clamor do povo, e vendo que realmente a situação estava complicada, eu demiti aquele diretor e nomeei uma outra pessoa como diretora da escola. Isso deu um rebu da desgraça. No outro dia, chegou na prefeitura 3 ou 4 vereadores me impressionando que eu tinha que desfazer aquele ato, que era ilegal, que aquele candidato era gente daqueles 4 vereadores e que eu tinha que desfazer aquilo. Eu disse aos vereadores, olha, eu estou como prefeito, assumindo como prefeito, mas o prefeito titular chama-se Severino Leão. O meu ato, ele vai continuar até o dia que eu estiver assumindo a prefeitura, como prefeito, pela ausência do prefeito Severino Leão. Quando o prefeito chegar, vocês conversam com ele. Se ele quiser, ele demite a pessoa que eu nomeei e volta o diretor antigo que era. E isso ficou e eu até esqueci. Isso foi da vez que ele estava viajando, tinha ido para a Holanda. 30 dias após esse fato, quando ele chegou de viagem, eu estava, que o meu gabinete era na prefeitura antiga e era vizinho ao gabinete do prefeito Severino Leão, que eu, como vice-prefeito, dava expediente diariamente, éramos muito entrosados, só tinha uma porta que nos separava de uma sala para outra. Quando eu estou na minha sala, chegam os 4 vereadores. Severino Leão tinha assumido. E eu não tinha conversado nada com Severino Leão, não tinha dito a ele que tinha feito aquela nomeação. E os 4 vereadores entraram, bateram na porta e entraram no gabinete do prefeito. Eu digo, agora vai dar rebu. Mas eu fiquei pensando comigo, se o prefeito me decepcionar dessa vez, eu me afasto também daqui, nunca mais eu venho. Isso foi um pensamento interno, não disse a ninguém, estou revelando agora para vocês. E os vereadores entraram no gabinete do prefeito e eu fiquei na minha sala. Daí, uns 40 minutos mais ou menos, os vereadores saíram da sala do prefeito, pela mesma porta que entraram, que era a porta do meu gabinete, que dava acesso ao gabinete do prefeito, e olharam para mim e disseram, você está com muita força nesse governo. Eu digo, por quê? Não estou sabendo, não estou entendendo nada. Aí o seguinte, eles foram embora. Quando eles foram embora, o prefeito Severino Leão me chamou. Severino, foi que houve assim. Você nomeou um secretário tal, um diretor de escola e tirou o que tinha, fulano assim. Eu digo, foi, prefeito, por isso e isso, dei as razões. Ele disse, olha, os vereadores vieram me pressionar para eu desfazer o ato. Eu disse a eles que o prefeito era você. E jamais eu ia desfazer um ato que você fizesse. Poderei compensá-los em outra questão, mas nessa que você fez, fica mantido. A diretora que você nomeou fica como diretora até o fim da nossa gestão. Se outro prefeito que entrar quiser fazer a substituição, é problema dele, mas ela continua. E por uma questão disso, eu fiquei muito satisfeito com aquela atitude que o prefeito teve na época, quer dizer, me deu todo o direito e me valorizou. E para minha satisfação, essa diretora se aposentou como diretora dessa escola onde eu nomeei. Quer dizer, então, era uma pessoa realmente capacitada, que a comunidade nunca mais veio reclamar e que ela fez um grande trabalho pela comunidade onde ela foi diretora durante toda essa gestão. Então, isso foi um fato que me deixou assim muito contente com a administração, porque eu fui prestigiado e os vereadores não tiveram força para desfazer aquele ato que eu tinha feito durante a ausência do prefeito Severino Leão. Digo com toda sinceridade, se eu não tivesse entrado em política, teria sido muito melhor. Mas
O homem, ele muitas vezes, ele pega alguns desafios que vai. E eu não vou dizer que estou totalmente arrependido, eu deveria não ter entrado, ter feito como meu pai, nunca quis entrar na política. Mas como eu entrei, aí é como diz a história, quem entra na chuva é para se molhar. Eu entrei na política, depois fiquei gostando da política. É uma questão que você se entrosa com muita gente, uns lhe agradecem, outros lhe criticam. Eu hoje ainda sinto, em alguns momentos, muita alegria de ter sido político, e quando fui vice-prefeito, hoje tem muita gente que chega para mim agradecendo alguma coisa que eu fiz, que eu nem lembro o que foi que eu fiz, e a pessoa chega, olha, Severino, o senhor fez isso e isso e isso por mim ou pela minha família, uma coisa ou outra. Quer dizer, são aquelas questões que gratificam a gente, de qualquer maneira, os elogios que a gente sente, e ter visto que você fez um trabalho bom, que o povo reconheceu aquilo de bom que você fez. Mas que realmente eu não aconselho ninguém, nem aconselho meus filhos, a entrar na política. Eu acho que se você puder viver sem a política, é muito bom. Principalmente hoje, que a gente vê que a política está muito conturbada, está com muitos problemas, e que o político hoje não tem valor de nada. Na época ainda tinha, hoje a gente está vendo que a política está meio desgastada. Para você ser um político atuante é preciso que você se esforce muito, porque o povo está meio desacreditado de políticos. Mas que realmente isso faz parte da vida, e cada um que tem o seu interesse, que faça o bem pela comunidade, pelo povo, que o povo quer isso, quer o reconhecimento de um trabalho bem feito, em benefício da sua comunidade, do seu povo. É isso que o povo está querendo. Eu, quando apoiei a Célia Rocha, a prefeita, você vê como é a política. Eu fui adversário da Célia Rocha. Ela ganhou a eleição de mim. Fernando Rezende foi o meu vice por 500 e poucos votos. E a Célia, ela nunca deixou de ser minha amiga, porque quando eu fui candidato pela primeira vez a prefeito, Rogério, vice na época, foi também da entrada na política da Célia Rocha e da Ceci. Elas entraram como candidatas a vereadora, todas duas, e me apoiando como candidata a prefeito. Então nós tínhamos um laço de amizade muito grande, porque Célia, na sua entrada de candidata a vereadora com a doutora Ceci, elas nos apoiou a chapa Severino Leão e Rogério Teófilo para prefeito de Arapiraca. Então, quando ela foi prefeita, ela me convidou, continuou me convidando. Assim que ela ganhou a primeira eleição minha, ela mandou me procurar, querendo que eu fizesse parte do governo dela. Eu não quis fazer parte do governo, porque tinha sido adversária, e não fiz. Faltando um ano para a eleição, ela veio na minha casa, me procurou, querendo me dar uma função na prefeitura, como secretário, como qualquer coisa. Eu também não quis. E ela querendo que a gente voltasse àquela união antiga, que era a união de quando a gente se lançou candidato. Eu a prefeita e ela a vereadora, justamente com a Ceci, com todo mundo. Então, eu terminei pelas consequências da questão. Nessa época, eu estava como diretor da 5ª Ciretran. Foi quando Ronaldo Lessa ganhou a eleição de governador. Eu estava na Ciretran. E a Célia me convidou para ser o seu coordenador político. Eu, logicamente, estava na Ciretran, conversei com o Ronaldo Lessa, que era o governador, e Ronaldo Lessa me disse: Severino, converse com a Célia e vamos ver, a gente quer uma união, quer qualquer coisa, e vamos ver o que é. Se ela está lhe dando uma função na prefeitura, exija ser o vice dela. Eu digo, não vou exigir, porque o vice dela era Ricardo Teófilo, e eu não exigi ser o vice. Sim, trabalhei para ela como coordenador da campanha dela, quando ela ganhou a eleição. Veja mesmo como são os consensos ou as divergências políticas. Severino Leão foi candidato a prefeito, adversário da Célia Rocha. E eu, sem dúvida nenhuma, por não ter recebido assim um apoio na minha candidatura de prefeito, eu não recebi um grande apoio político do grupo que a gente pertencia, que era o grupo do próprio Severino Leão, com o pessoal. Eu fiquei um pouco magoado e achei por bem de apoiar a candidatura da Célia Rocha como candidata a prefeita. E ela me convidou para ser o coordenador político da campanha dela.
Severino Leão também me procurou na minha casa querendo que eu fosse o vice dele mais uma vez. E eu não aceitei ser mais vice porque eu tinha sido candidato a prefeito e me achei meio chateado por não ter recebido, assim, talvez um apoio que deveria ter recebido. E eu fui apoiar a Célia. E ela, né, depois de ganhar a eleição, eu como coordenador da campanha dela, ela me convidou para ser superintendente da SMTT. E aí sim, porque eu tinha participado do governo dela, dando apoio como coordenador da eleição dela de prefeito de Arapiraca, da segunda gestão dela. Aí, então, eu aceitei, fui superintendente durante os 4 anos de mandato da Célia. Luciano foi o candidato a prefeito da Célia, eu também o apoiei, fui coordenador da campanha do Luciano, as 2 campanhas, eu coordenei as 2 campanhas do Luciano Barbosa, e o Luciano continuou me tendo como superintendente da SMTT nos seus 2 mandatos. Agora, da eleição da Célia, eu também não aguentava mais, porque superintendência, questão de trânsito é uma questão altamente complicada. Se você faz o certo, você está punindo alguém que é seu amigo, ele não fica satisfeito porque você mandou multá-lo, multou, que não sou eu, é os agentes de trânsito, quando a pessoa erra. Quando você faz isso, que multa alguém, ele não fica satisfeito porque foi multado, acha que é uma falta de consideração do superintendente, que não é o superintendente que multa, é os agentes de trânsito. Quando você não multa, deixa o barco correr livre, a imprensa cai em cima de você dizendo que a coisa banalizou, que está uma vergonha, que está uma... Então é uma questão complicada. E eu não queria também mais continuar como superintendente da SMTT, porque sem dúvida nenhuma trânsito é um problema sério e que você fica muito difícil de consertar o trânsito. Por mais que você faça, eu fiz muito pela SMTT. Eu fiz muito. Para dizer a vocês o seguinte, todo esse equipamento hoje de semáforo a LED em Arapiraca foi construído na minha gestão, porque eram lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadazinhas que queimava toda hora, que você tinha uma caminhonete na rua, subindo e descendo diariamente para trocar a lâmpada, queimava. Você botava uma lâmpada, imediatamente ela queimava. Eu transformei a SMTT, construí uma oficina que não tinha na SMTT, contratei técnicos para essa oficina. Hoje, todos esses postos de semáforos que tem em Arapiraca foi construída na minha gestão, com a minha orientação, na oficina da SMTT, isso diminuindo os custos sensivelmente, e foi transformado todos os semáforos de Arapiraca em semáforo a LED, que é hoje esse que tem, e o Joãozinho da Canafesta foi a pessoa que eu convidei, ele recebeu o treinamento e hoje é o técnico que faz a montagem disso, que só era feito esse semáforo no sul do país. Não eram feitos aqui. Então isso a gente diminuiu os custos enormemente e eu deixei a SMTT, vale dizer que deixei de uma situação muito boa. Deixei uma oficina montada com todos equipamentos, tudo mecanizado, comprei várias viaturas novas para a SMTT, várias motos, chegamos até a doar algumas motos a outras secretarias que precisavam fazer o sistema de comodato com outras secretarias e deixei a SMTT sem dever um centavo a ninguém e com recurso em caixa. Esse é o meu orgulho de dizer que deixei uma SMTT montada, com dinheiro, equipada, com técnicos e fizemos muito por Arapiraca. Toda a sinalização vertical, horizontal, tudo isso nós fizemos na nossa oficina, sem precisar comprar isso de fora, porque se fosse comprar, seria dobrado, como diz a história, o preço. Eu fui até solicitado por pessoal da SMTT de Maceió para que fornecesse os meus técnicos, para que eles ensinassem ao pessoal em Maceió, para que montasse também em Maceió o sistema de LED, a laser, isso tudo, uma coisa e outra. Eu ainda cheguei a mandar o nosso técnico lá dar algumas orientações em Maceió. Na época eu não me lembro bem quem era o superintendente, mas era uma pessoa amigo nosso, era o Ivan Vilela. Ivan Vilela me procurou para que eu mandasse o pessoal para dar uma orientação lá em Maceió. E sem dúvida nenhuma, quer dizer, por onde a gente andou, a gente fez alguma coisa. Clube dos Sumicultores, a gente fez um bocado de coisa. SMTT também fizemos alguma coisa. Na prefeitura, aquilo que pudemos fazer como vice-prefeito, fizemos. Então eu me sinto assim uma pessoa realizada daquilo que a gente tem feito em benefício da comunidade e do povo
de Arapiraca. Na época que eu perdi o meu pai por um acidente ali na Avenida Rio Branco, era uma questão seguinte, que as pessoas muitas vezes elas não tinham assim, por não haver muitos transportes em Arapiraca, ela não tinha assim um costume maior de se alertar na hora de uma travessia, na hora de atravessar outro, porque passava um carro agora, daqui a 10 minutos era que passava outro, e era aquilo, era uma constante. No dia que o meu pai faleceu, eu sempre tenho dito isso, que são forças do destino, muitas vezes, que acontece, que puxa a pessoa para essa questão. No dia que ele faleceu, que houve esse acidente, isso foi cedo da noite, faltando 15 minutos mais ou menos para as 7 horas da noite, onde nesse dia eu tinha perguntado a ele, que eu era quem dirigia o carro dele, que era uma caminhonete, uma Ford 51, e eu tinha perguntado a ele à tarde, meu pai, o senhor hoje vai à cidade, porque ele era sócio com o finado Mário Lima, ali na Pinguim, na compra de folha de fumo. Ele comprava fumo aqui no bairro de Cacimba, fazia manocação do fumo, manocava e vendia para a Bahia, para a firma, para a fábrica de charutos Pimentel, lá na Bahia. E ele era sócio com o Mário Lima na compra de folha de fumo. E toda noite, sempre, ou algumas noites, ele costumava ir, ficava batendo aquele papo lá na Pinguim e tal, e depois a gente retornava para casa. Nesse dia ele me disse que não ia, naquele dia ele não ia para a rua. E houve um problema com o deputado estadual José Pereira Lúcio, que era do bloco político, e o José Pereira Lúcio teve um problema de hemorragia estomacal e estava internado em Maceió. 6 horas, passou um compadre dele aqui, que vinha da cidade, e nessa época não existia telefone, não existia essa comunicação, não existia nada, e perguntou a ele se estava sabendo que o Lucinho, que era o José Pereira Lúcio, estava internado em Maceió por ter sofrido hemorragia interna. Aí ele disse que não sabia. Aí ele já tinha me dito que não ia. Quando ele terminou de jantar, ele tem uma mania de jantar e demorar, ele fumava, acendia 1, 2 cigarros para poder se dirigir ao centro da cidade. E nesse dia ele nem fumou na hora que terminou e disse, não, eu vou, que eu quero saber o que foi que houve com o Pereira Lúcio, tal. E vamos. E imediatamente a gente saiu, a minha família, minha mãe, os meus irmãos ainda ficaram na mesa, terminando o jantar, quando a gente se dirigiu para lá, para o centro da cidade. Eu parei, que era o costume parar ali de frente à Caixa Econômica, que naquele tempo era ali vizinha à igrejinha de São Sebastião, ali não era a Caixa Econômica ainda, era uma residência, e parei o carro e ele desceu. Quando ele desceu do carro, porque eu fui arrodeando a Praça Marques, naquele tempo a Praça Marques, ela era o seguinte, criaram a contramão entrando na Pinguim, hoje é o calçadão. Então o carro tinha que entrar pela frente do Cine Trianon e se dirigir para a Rua 30, a mão era essa. E quando eu dobrei, eu vi a pancada. Um jipe subiu ali na Rua Aníbal Lima, que não era a contramão, Aníbal Lima, com os faróis apagados. Esse jipe teve um problema de trânsito, de mecânica com ele à tarde. Era um jipe velho, e esse jipe saiu sendo empurrado, esgotou a bateria, e quando ele veio pegar, era justamente essa hora, e o cara, o motorista, eu acho que com raiva, porque o jipe deu esse problema, esse pane, vinha com toda velocidade, subindo ali a Rua Aníbal Lima, com os faróis apagados. Energia, como disse, na frente ali onde hoje é o supermercado ali, era o Hotel Meridional. Tinha um poste com uma lâmpadazinha, dessa lâmpadazinha incandescente, que não clareava nada. E eu acredito que o meu pai não viu esse jipe que vinha e o jipe pegou e bateu, que ele voou, caiu, quebrou o pescoço na hora do seu impacto no calçamento. Eu peguei, parei o carro, vi, trouxe ele em outra caminhonete que vinha passando, que era do Luizinho do Domingo Evangelista, vinha passando e trouxemos para a casa de saúde do Dr. Geraldo Cajueiro, que era ali na Avenida Rio Branco, de frente ao Adriano Jorge. Chegamos lá, mas aí o seguinte, não teve solução, ele já tinha fraturado o pescoço e chegou a óbito, né? Isso foi o seguinte, nessa época, você vê, não tinha quase transporte. E aconteceu isso. Hoje é o seguinte, os acidentes são muito maiores também, porque a quantidade de transporte é muito grande. E as pessoas hoje têm mais um pouquinho de cuidado na hora de atravessar de um lado para outro na rua. Na época, como não existia esse transporte, eu acredito que ele se desligou e não fez essa observação e aconteceu isso, lamentavelmente. Ele morreu muito jovem, com 56 anos de idade. Eu perdi os meus pais
muito jovem. Meu pai morreu com 56 anos, eu tinha na época 14 anos de idade. A minha mãe morreu com 50 anos, 10 anos depois que meu pai morreu, a minha mãe morreu, mas ela era mais nova do que ele, 15 anos, porque ele teve Maria José da Silva. Ela teve, o meu pai teve um primeiro casamento, casou, a sua esposa morreu, a primeira esposa ele casou com a outra que hoje era minha mãe, que morreu aos 50 anos de idade. Então é o seguinte, eu perdi os meus pais, meu pai e a minha mãe, muito jovem ainda, e graças a Deus a família ficou criada, a gente foi levando as coisas para frente, e hoje está a família toda aí, tudo, a gente foi se movimentando, e graças a Deus estamos todos tranquilos. Magalhães, é uma família tradicional de Arapiraca, Francisco Magalhães, Luiz de Paula Magalhães, que inclusive era meu sogro, e outras pessoas. Eles tinham um curral de gado aqui, justamente ali na rua José Francilino, aqui próximo aqui à minha casa. Tinha um curral de gado. E eu não sei que razão, se alguém deles viajou pelo sul do país, ou já existia tudo, e conseguiu a semente de fumo. E nesse curral de gado, ele fez o plantio, a semeia da sementeira de fumo. E daí o seguinte, se criou o nome de curral. É por isso que hoje em Arapiraca ainda se chama, as propriedades chamam curral de fumo, porque foi em um curral de gado aonde se iniciou isso, e foi aqui no bairro de Cacimbas também que se iniciou a questão do curral de gado. E desse curral de gado veio o curral de fumo, que aí surgiu muitas propriedades. Arapiraca tem o seu desenvolvimento justamente pela questão da cultura do fumo. Hoje não existe mais, praticamente se diminuiu muito essa cultura do fumo, mas que Arapiraca deve esse crescimento dela justamente à questão do plantio de fumo, onde havia várias empresas exportadoras comprando folha de fumo para exportar para a Alemanha, para a Holanda, para outros países, e com isso Arapiraca teve esse impulso de hoje a gente ter o orgulho de dizer que é uma grande cidade. Meu pai, por essa questão, é aquilo que eu disse anteriormente, construiu uma fábrica de charutos, aonde esse charuto não era vendido em Arapiraca, era vendido em Pernambuco, no Recife, em Aracaju, em outras cidades por aí era vendido o charuto, era um charuto perfeito mesmo, como tem o charuto da Sousa Cruz e de outros charutos. Era a fábrica de charuto Leda, aonde existia toda uma questão do aparato dos cigarros, e era feito manualmente. Teve uma época onde a fábrica de charuto tinha 300 funcionários, mulheres, trabalhando, fabricando charuto, e esse charuto era vendido para outros estados e para outras cidades, para outras capitais, justamente pela questão da evolução do fumo. Com isso, meu pai também continuou no ramo de fumo até chegar ao seu falecimento, comprando folha de fumo, manocando essas folhas de fumo, fazendo a manoca e exportando, vendendo para uma firma que a gente foi muito lá em Muritiba, na Bahia, que era a fábrica de charutos Pimentel. Ele fazia isso, se associou com o Mário Lima e faziam e vendia esse produto para a Bahia, para lá eles confeccionaram charutos e mandar para o Brasil inteiro, porque a fábrica de charuto Pimentel era uma grande fábrica, como era a Suedic, que fazia inclusive até exportação de charutos para outros países, para a Holanda, para Cuba, para outros países por aí. E quando meu pai morreu, eu fiquei com 14 anos de idade, e ele tinha uma propriedade onde hoje é ali o aeroporto de Arapiraca, a propriedade é ali vizinho. E nós continuamos, ele plantava fumo ali, era 80 e tantas tarefas, e nós continuamos, eu, meu irmão, meu cunhado, continuamos plantando fumo durante muito tempo. Depois eu saí do ramo de fumo, passei um tempo comprando também o fumo de rolo, comprei esse fumo e ganhei algum dinheiro. Desse ganho que eu tive, construí uma padaria aqui no bairro de Cacimbas, aí fui também dono de padaria há muito tempo. Quando eu fui candidato, eu era o homem do pão e o Zé Alexandre era o homem do avião. E a gente construiu aqui a padaria, que eu ganhei um bom dinheiro com padaria também, e fiquei aí, depois deixamos o ramo de fumo, fiquei mais na base do comércio. Eu passei quase 20 anos comercializando, fazendo produtos alimentícios aqui no bairro. E aí foi quando entrei na política, e dessa política, é por isso que eu digo que eu não aconselho, porque daí houve o desincentivo de voltar a trabalhar na agricultura ou em outra coisa, que terminei indo trabalhar como superintendente da SMTT, como vice-prefeito, e me desliguei dos ramos comerciais que eu tinha de plantador de fumo ou de comerciante no ramo de panificação. Hoje eu já estou aposentado,
Estou vivendo, tem alguns patrimôniozinhos aí alugados e a gente está vivendo como Deus quer que a gente viva, sem dúvida nenhuma, e atendendo o povo que nos procura, a gente sempre com aquela mania de bem atender as pessoas que precisam da gente. Olha, a família para mim é tudo. A minha esposa, meus filhos nunca desaprovaram. Eu perdi, digo a você, muito dinheiro com a questão da política, eu gastei, mas a minha família nunca chegou para me cobrar que eu perdi porque entrei na política. Não, a família que eu tenho também é pouco, é a minha esposa e 2 filhos. Hoje eu já tenho 5 netos. E é uma família que tudo sobrevive na nossa direção, né? O Sávio vive aqui, hoje trabalhou comigo muito tempo na SMTT, trabalhou também quando eu fui da Ciretran, o Sávio trabalhou comigo na Ciretran. O Sérgio trabalhou comigo muito tempo, foi muito tempo no clube, teve muitos problemas de fazer muitas festas, o Sérgio era muito festeiro. A Micaraca de Arapiraca foi a iniciativa do Sérgio na época do Severino Leão, foi quem trouxe aqueles trielé tudo. Então o Sérgio é um cara muito festeiro. E muitas vezes a festa ela não dá um bom resultado. Dias ela dá resultado, outro dia ela tira aquilo de você. E o Sérgio também teve muito prejuízo com isso. Hoje ele vive em Maceió. A esposa dele é também de Arapiraca, filha de uma família tradicional daqui, da família Félix. A esposa dele trabalha no Banco Itaú em Maceió. Ele se formou em marketing e administração. O Sávio se formou como advogado e está a família vivendo. O Sérgio mora em Maceió, tem 3 filhos, estudam em Maceió. O Sávio vive aqui comigo. Hoje o Sávio trabalhou muito tempo na SMTT, saiu agora já depois do Ricardo Telha foi que ele saiu, porque agora a esposa dele ainda continua trabalhando na SMTT, a esposa do Sávio, e o Sávio hoje está como gerente da Arsal. Gerente da Arsal, a Arsal abriu aqui em Arapiraca uma sucursal aqui em Arapiraca, e o Sávio está também como gerente da Arsal aqui na cidade de Arapiraca. Então está uma família equilibrada, uma família que está sobrevivendo, não com poderes aquisitivos muito grandes, mas a vida da gente vivendo, a gente vai vivendo tranquilamente. Lembra do casamento, como foi? Olha, o meu casamento foi o seguinte, eu casei com uma prima, inclusive ela é minha prima, a minha esposa é minha prima. Nós começamos a namorar justamente pela criação do Clube dos Milctores aqui no bairro de Cacimba, onde existia nos domingos as matinês da infância e tal, e a gente começou a se olhar e começou a namorar, e daí houve o casamento. Gosto muito da minha esposa, é uma pessoa muito dedicada, já está com 53 anos que a gente casou. Graças a Deus vivemos ainda, quer dizer, já tivemos bodas de ouro, quer dizer, então é uma questão que a gente vive tranquilamente, a gente se dá muito bem, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim, e nós temos uma vivência hoje com a família dela é toda daqui também do bairro, são pessoas aqui, os meus irmãos ainda moram aqui vizinho, aqui do meu lado tem uma irmã minha que mora aqui, o meu irmão, o Dalmácio, mora aqui na praça vizinho, a minha outra irmã mora vizinha à igreja, e tem o outro doutor Zé Carlos, que é meu irmão, que mora também aqui próximo. Então a família hoje ela está toda aqui. A família da minha esposa, os irmãos dela moram aqui vizinho também, só tem um que está morando mais distante um pouquinho, mas os outros moram aqui porque os nossos pais eram proprietários aqui do bairro. Meu pai era proprietário de uma área de terra aqui, essa rua aqui onde você sobe tem o nome dele, Rua Manuel Lúcio. Esses terrenos aqui atrás era dele, onde tem o Grupo Manuel Lúcio, era do meu pai as terras aqui. E o meu sogro, que é o pai da minha esposa, é Luiz de Paula Magalhães, também tinha muita terra aqui na Primavera, vendeu, e os filhos moram tudo aqui vizinho, tudo aqui no bairro mesmo, quer dizer, é uma coisa que a família está convivendo sempre junto uns dos outros. Fui também fundador do Rotary Club de Arapiraca, eu fui um dos primeiros, a primeira reunião do Rotary Club de Arapiraca, eu participei dela. Quem foi que trouxe Rotary Club para Arapiraca? Foi o finado Juca Sampaio, de Palmeira dos Índios, que era pai do Geraldo Sampaio. Lá em Palmeira dos Índios tinha o Rotary Club, e ele conversou com o Narciso, já havia um entrosamento político entre o Tijon Lúcio, na época, era o pai do Narciso, com o finado Juca Sampaio, que era político em Palmeira dos Índios, com o Zé Sampaio, com o pessoal, e o Narciso reuniu uma série de amigos,
Eu fui um deles, reuni nessa primeira reunião, e daí o seguinte, nós criamos o Rotary Club de Arapiraca. Vindo todas as vezes de reunião, vinha de Palmeira dos Índios, o finado Juca Sampaio, estradas totalmente esburacadas, mas ele vinha para participar e criar o Rotary Club de Arapiraca. Quem na época era de Rotary Club de Arapiraca? Vou enumerar algumas pessoas, não todas, porque é difícil, mas tinha o seguinte, tinha o Narciso Lúcio, que era rotariano, tinha Manuel Lúcio Sobrinho, que era meu cunhado, que era do Rotary também, eu fazia parte, Neusvaldo Correia de França, o Edmilson Versosa, da farmácia Padre Anchieta, seu Pedro Cavalcante, do cartório, fazia parte, Cícero Cavalcante, que era o Cícero Ziano, era rotariano também. O primeiro presidente do Rotary Club na época foi o Padre Jefferson de Carvalho, era padre e foi o primeiro presidente. Teve o João Laranjeira, que foi rotariano também, Neusvaldo Correia de França, que eu já citei. E aí tem uma série de outros amigos que pertenceram ao Rotary e eu participei da primeira, Walter Bezerra Lima, eu participei, José Lima Mota, Luísio Lopes, eu participei da primeira reunião e fui sócio fundador do Rotary Club e passei 20 anos como rotariano. Saí justamente depois da eleição minha como homem do pão contra o Zé Alexandre, que é meu primo, que era o homem do avião. Então é o seguinte, daí eu me desliguei e saí do Rotary Club, mas que foi eu, um dos fundadores também do Rotary Club, da sua primeira reunião até os 20 anos. Fui presidente durante 3 mandatos, e o mandato de presidente do Rotary é de 2 anos, eu fui intercaladamente durante esses 20 anos, eu passei 3 anos 3 vezes como presidente do Rotary Club. Uma das vezes eu formei uma equipe, fundei o Rotary de Arapiraca, fundou o Rotary de Junqueiro, foi na minha gestão que fundamos o Rotary Club de Junqueiro, foi na minha gestão que tinha uma convenção do Rotary Club em Juazeiro, Petrolina. Eu consegui 2 ônibus de rotarianos para ir a essa convenção em Juazeiro, Petrolina, aonde foi gente, um bocado de rotarianos de Arapiraca, outros de Palmeira dos Índios, outros de Santana do Ipanema, outros de Junqueiro e outros de Penedo. Eu, como presidente, fiz essa reunião e foi a maior delegação que houve de uma convenção de Rotary Club, foi em Juazeiro, Petrolina, quando de Arapiraca foram 2 ônibus participar dessa convenção. Na época, o Rotary Club, hoje ele diminuiu o tamanho da sua ação. Era Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Eram esses 4 estados que era o Rotary, tem um número do Rotary que é o 455, então era o Rotary Distrito 455, fazia parte desses 4 estados. Foi quando a gente foi para Juazeiro e Petrolina, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco. E teve lá essa reunião, onde foi muito boa, passamos 3 dias lá em Juazeiro e Petrolina, e eu fui um dos fundadores aqui. Nós íamos a reuniões em Aracaju, Feira de Santana, Salvador, Recife, em Alagoas, Maceió, São Miguel dos Campos, Penedo, e sempre, constantemente, a gente ia, e eu era um sócio 100%. O que é o sócio rotariano 100%? É aquele que durante o mês, são 4 reuniões por mês, não perde nenhuma reunião. E eu fazia questão de participar de todas as reuniões que existiam. Na época, construí uma casa na praia, no Miaí, mas ficava na reunião do Rotary para ir. Logo, quando a gente constrói uma casa na praia, a gente fica querendo ir. E eu queria ir, estrada ruim daqui para o Miaí, mas eu participava da reunião, a reunião terminava 10 horas da noite, 10 horas saía daqui com o meu cunhado, com o meu pessoal, para ir para a praia, para ficar final de semana, porque as reuniões eram na sexta-feira, a gente saía sexta-feira, 10 horas da noite, chegava lá no Miaí, 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, que eram estradas esburacadas nessa época, mas fazia questão de ser sócio rotariano por 100%. E isso foi também uma das criações que a gente participou, foi da fundação do Rotary Club de Arapiraca. Clube internacional, aonde houve a fundação dele nos Estados Unidos por 4 pessoas diferentes, que tem que ser, cada profissão, tem que ter um rotariano que tem uma profissão, não pode ser de uma profissão só 2 rotarianos da mesma profissão, tem que ser profissões independentes, e é um clube para fazer benefício à comunidade mais carente. Então nós fizemos aqui no Rotary Club, nós participamos,
participamos de várias campanhas onde a gente fez benefícios para a comunidade. Veja bem, nós temos uma escola aqui na Teodorico Costa, que é a Escola Rotary, que foi o Rotary Club de Arapiraca, que arranjou fundos, condições de construir aquela escola e fazer um convênio, uma doação da escola ao Estado. Então a escola ali da Teodorico Costa, a Escola Rotary, foi o Rotary Club que construiu. Nós temos hoje outra escola no bairro São Luís, que chama-se Escola Walter Bezerra Lima, que serve também de escola e é onde o Rotary reúne hoje, que eu participei, inclusive, da construção daquela sede social, é um patrimônio próprio do Rotary Club no bairro São Luís, também para fazer benefícios. Tem lá a escola, que é um convênio com o município, onde o Rotary mantém aquela escola, com convênio, os professores, os funcionários são municipais lá. O Rotary construiu também lavanderias ali na Canafístula. Hoje eu não sei, parece que está um pouco abandonado, mas construiu lavanderias ali para a comunidade pobre. Nós fizemos uma campanha aqui, quando o Padre José morava em Gararu e tinha lá uma série de meninos. O Padre José é aquele que era de Craíbas, que tinha uma série de meninos, desses meninos de rua, tal, que ele levava para lá e ficava. A gente fez uma campanha aqui e levou vários caminhões de donativos para Gararu, para aquele menino, para o Padre José, de colchões, de cestas básicas, de cobertores, de tudo isso. E o Rotary sempre faz essas campanhas de cobertor para o desagasalhado. Sempre a gente tinha feito isso. O Rotary é um clube que ele participa, como tem o seu lema, dar de si antes de pensar em si. Então é fazer o bem àqueles que mais necessitam, que mais precisam. E sempre o Rotary fez essas questões e acredito que continua fazendo ainda até hoje. O Rotary não tem religião, a religião do Rotary é qualquer tipo de coisa, qualquer profissão distinta, qualquer religião, você pode participar. Ele não tem assim uma questão de especificamente de religião, é a pessoa que quer servir. O lema do Rotary é servir. Então a pessoa pode ser o comerciante, pode ser o protestante, pode ser o católico, pode ser o espírita, pode ser quem for, o Rotary recebe, desde que haja uma aprovação da maioria dos seus integrantes, que aquela pessoa é uma pessoa que não tem sérios vícios que venha conturbar o nome do Rotary, e o Rotary aceita essas pessoas porque ele vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para o desenvolvimento e para fazer as campanhas em benefício daqueles que mais necessitam. A minha religião é católica, meus pais foram católicos. Como eu disse antes, essa igreja daqui do bairro de Cacimba foi uma iniciativa também do meu pai com os amigos na construção, e a gente se mantém na religião católica, eu, meus irmãos, a minha esposa, as pessoas que eu conheço que estão no nosso convívio, tudo hoje faz parte do catolicismo, e a gente participa aqui nessa igreja, na Igreja da Primavera, na Concatedral. A gente é católico, apostólico, romano, como sempre chamamos. Olha, eu acredito que é uma questão que você vai seguir o mandamento lido pela Bíblia, aquilo que você tem conhecimento, que é o bem. A religião, ela quer fazer o bem. Lógico que nem todos estão na religião para fazer o bem. Tem aquelas pessoas maldosas que tentam conturbar, mas que a ideia da igreja é que você faça o bem, que você zele pelos interesses daqueles que precisam, de acordo com os mandamentos da igreja, aquele mandamento que rezam. Só é que muitas vezes não se segue todo o mandamento, mas que eu acredito que é uma religião, é uma lei, como diz a história da religião, que ela tenta fazer o melhor e fazer o bem para toda a comunidade. Você tem que se preparar para um dia você ir embora. Você está aqui emprestado, você não vai viver eternamente. E você, fazendo bem aqui, quando você morrer, você vai, sem dúvida nenhuma, pelo que você fez de bom, de bem aqui na Terra, você vai talvez alcançar algum mérito que venha a beneficiar o seu espírito, se é que há espírito, se é que há. Você, fazendo bem, você só tem que receber o bem. Você não vai fazer o bem pensando que vai receber o mal. Então, eu acredito que a religião é mais nesse contexto de você procurar zelar pela coisa boa para, no futuro, quando você se mudar desse mundo para a eternidade, você receber também os benefícios que você causou de bom aqui na Terra.
Olha, Arapiraca hoje é uma cidade completamente diferente da época em que eu era adolescente, que eu era jovem, que a gente estudava no Instituto São Luís, como eu estudei muito tempo no Instituto São Luís, que hoje é o Rosa Mística. Me formei em contabilidade no Colégio Bom Conselho. Era uma questão diferente. E hoje a evolução é muito grande. Hoje as coisas são completamente diferentes. E eu acredito o seguinte, que é realmente a evolução. A evolução ela vai procurando a corrigir aquilo que na época era censurado, era difícil. Hoje as coisas, tudo tem mais facilidade. Hoje a evolução leva com que você se atualize na questão da mídia, na questão da informática, na questão de tudo isso. Você vê hoje o seguinte, crianças hoje elas são talvez até mais inteligentes que as crianças antigas. Que você pega hoje um celular, qualquer criança pega, ela mexe no celular, sabe fazer tudo. Naquela época a gente não tinha essa modalidade. A gente não existia. O telefone aqui não existia e quando começou o telefone, era o telefone de linha, esse telefone do fio. Depois aí vem a evolução do celular, vem a evolução do computador, vem a evolução de tudo isso, que com isso vai gerando justamente o intercâmbio mais próximo de tudo. Hoje acontece uma coisa no Rio de Janeiro agora, no mesmo momento você está assistindo aqui em Arapiraca, que não era. Você tinha aqui, eu lembro que a gente tinha aqui, quando apareceu as primeiras televisões aqui em Arapiraca, você pegava um canal ou de Sergipe ou um canal de Pernambuco, era a TV Canal 2 de Pernambuco, era aquela chiadeira danada e você não via nada, era só, esperava que o tempo, botava uma antena naquela altura e esperava que o tempo que o vento passasse para poder você ver alguma coisa de imagem. Hoje não, hoje é o sistema de parabólica, é o sistema de tudo, hoje é mais fácil. Então eu acredito o seguinte, que é isso, e vai evoluir muito mais. Torço e gosto de futebol. Seleção brasileira principalmente. E o Asa de Arapiraca. É o time que eu já fui conselheiro do Asa, já fui diretor do Asa. Vale salientar que, como você falou em futebol, essa sede social do Asa que existe aqui, que está fechada hoje, aquilo foi uma iniciativa minha, junto com o Paulo Júlio e o Jurandir Vieira Leite. Aí a agência era a ABB, do Banco do Brasil. Esses terrenos aqui eram do meu pai, aqui atrás, e nós vendemos aquela parte ali, a ABB, para construir o clube da ABB ali, onde é a sede social do Asa hoje. Ali aquele terreno era nosso. Nós vendemos já quando meu pai tinha falecido. Eu e meu irmão Dalmaço foi quem ficamos tomando conta das coisas e vendemos aquilo ali, porque nós precisávamos do Banco do Brasil, que nós tirávamos a carteira agrícola para plantio de fumo através do Banco do Brasil. E chegou um gerente aqui e nos procurou querendo comprar aquele terreno. Tem um pé de jaqueira muito bom ali, muito grande, querendo comprar aquele terreno para construir a ABB em Arapiraca. E nós vendemos ali, era 4 tarefas de terra, nós vendemos aquilo. Depois foi se tornando pequeno para a ABB. E a ABB adquiriu esse outro terreno hoje, onde é a sede da ABB, e colocou esse terreno aí à venda. E eu fazia parte da diretoria do Asa na época, era conselheiro do Asa, achamos, por uma iniciativa de aquilo ali seja um clube, adquirir aquele clube seria um patrimônio para o Asa de Arapiraca. E eu e o Paulo Júlio, o Jurandir e o Finado Pinheiro conseguimos reunir alguns grupos de pessoas, começamos a vender títulos patrimoniais e compramos aquela sede ali, onde o primeiro presidente ali, o fundador, fui eu como presidente, Paulo Júlio como tesoureiro, Jurandir Vieira Leite como secretário e Pinheiro também como diretor social. Construímos aí a sede social do Asa e teve um grande momento também aí com a sede social, construímos 2 grandes palhoças, fomos buscar palhas de coqueiro na praia e construímos ali próximo ao pé de jaqueira, e esse clube também teve um grande movimento. Compramos outra área aqui que dá acesso à Avenida Rio Branco e ficou o clube, construímos aquela grande piscina, uma pequena, depois uma maior, e isso aí foi uma iniciativa também nossa, eu como presidente, fui o primeiro presidente da sede social do Asa. Depois a coisa foi se desmoronando, tal, que hoje está na justiça aí, ninguém sabe como é que vai ficar, fechou e tal, mas que é um grande patrimônio aí que está na justiça e faz parte ainda do Asa. A gente faz as coisas, mas depois não tem como ficar a vida toda
tomando conta daquilo e termina entrando em outras mãos e a coisa desagrega e tal. É o que está acontecendo hoje com a sede social do ASA. Mas foi também um patrimônio, graças a Deus, adquirido com a minha presidência e a diretoria com o Paulo Júlio, Jurandir Vieira e outra pessoa que nos participou dessa sede social aí do ASA. Olha, eu acho que o projeto do deputado Ricardo Nezinho é um projeto valioso, é um projeto que vai trazer as informações para a posteridade, quer dizer, os seus filhos, as pessoas daqui a 10, 20, 30 anos, porque talvez a gente não esteja mais aqui, mas vão ver como foi, como se gerou as questões. Não sou só eu, outras pessoas darão seu depoimento e acredito eu que a coisa vai, sem dúvida nenhuma, é um aspecto positivo para a geração de Arapiraca e para se conheça aquilo que foi da criação, como é hoje, na evolução que Arapiraca está tendo daqui para frente e vai continuar. Eu acredito que esse projeto continua e isso vai ficar arquivado para as gerações futuras, quando quiserem fazer uma pesquisa, verem realmente as pessoas que aqui viveram, o que foi que disseram, como era e como está, na época em que eles vão ver, como está a projeção de Arapiraca e do povo daqui a 10, 20 anos, quem sabe. Eu acho que é muito válida a ideia do deputado Ricardo Nezinho, esteve aqui comigo, perguntando se eu toparia também participar desse projeto, e eu simplesmente estou disposto como estou participando, e dizer que louvo a atitude dele e, sem dúvida nenhuma, vai trazer benefícios para futuras gerações de Arapiraca. Olha, eu quero, nesse momento final, agradecer a todas as pessoas de Arapiraca. Eu posso dizer isso porque é o seguinte: politicamente, acredito eu, que todo mundo em Arapiraca já votou em mim. Veja bem, porque eu vou dizer que todo mundo já votou em mim. Eu fui candidato a prefeito de uma vez pelo grupo que era da Célia Rocha, do Rogério Teófilo, de todo esse pessoal, do deputado Ricardo Nezinho, do deputado Nezinho, de todo mundo. Quer dizer, teve uma época que eu fui candidato por uma ala e todo mundo votou para mim. Eu não ganhei a eleição, mas tive o apoio daquele grupo político, vamos dizer, do grupo do Rogério Teófilo, com a Célia Rocha, com esse pessoal. Na outra eleição futura, eu fui candidato justamente com Severino Leão, que foi meu opositor na hora que eu fui candidato com o Rogério. Então, tive o apoio nessa outra legislatura de todo o grupo do Severino Leão. Então, praticamente, eu tive o apoio dos dois grupos políticos, tanto de um lado como do outro. Numa eleição, de um lado. Na outra eleição, do outro lado, que foi meu adversário na eleição que eu estava com a Célia e com o Rogério. Rogério e Célia estiveram contra quando eu fui candidato com o Severino Leão. Então é o seguinte, eu tive o apoio de quase toda Arapiraca. Então com isso eu agradeço a todos, agradeço as pessoas que nos consideram. Só tenho a agradecer a todo mundo e dizer o seguinte, que a gente está pronto para qualquer coisa que precisar em benefício de Arapiraca, das pessoas, dentro do possível, aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer em benefício da nossa terra. Gosto de Arapiraca, aqui nasci, aqui me criei. Para dizer que eu sou tão tradicionalista e gostante, que nessa casa que nós estamos agora foi a casa que eu nasci. Hoje é a casa que é minha, porque quando meus pais morreram, meus irmãos foram e eu preferi ficar como herança com essa casa, que foi a casa que foi a primeira residência do meu pai, foi aqui, e aqui, logicamente não era assim, a gente fez algumas modificações, mas que eu ainda hoje moro aonde eu nasci. E agradeço a todos, agradeço a vocês, agradeço ao deputado Ricardo Nezinho pela iniciativa e dizer que vão à frente, porque sem dúvida nenhuma as gerações futuras vão agradecer o serviço que vocês estão fazendo.